Nós somos conhecidos como o povo da fé. E se eu pudesse nessa manhã colocar um título para ministração, eu colocaria A Fé que Muda as Circunstâncias. Ou seja, queridos, não importa a circunstância que você chegou aqui hoje, ela vai ser mudada. No momento que você se colocar nessa posição de fé, acreditando, pegando pelo Espírito da fé e tendo a consciência, o Espírito do Senhor vai pegar junto e as coisas vão mudar. Aleluia! Somos o povo da fé, como eu já falei, e a palavra diz lá em Filipenses 3, como Paulo dizia, que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, pois é segurança para nós. E aqui nessa igreja a gente escuta muito falar sobre fé. Então, queridos, abra o seu coração, sempre tem algo da parte do Senhor para ser acrescentado. Amém? Os dias que nós vivemos hoje, queridos, são dias maus, né? Temos passado sim por muitas vezes pressões, por momentos de tribulação aqui neste mundo, mas diz lá na palavra do Senhor, em João 16, 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E se ele venceu, através do seu nome nós também vamos vencer. Aleluia! E eu não sei o que você tem passado, como eu já falei, eu não sei como você chegou aqui, mas creia, queridos, que nessa manhã algo sobrenatural vai ser destravado na sua vida. Eu falo isso pela fé, eu falo isso e declaro sobre a tua vida, sobre áreas que estão trancadas, o agir do Senhor sendo manifesto neste lugar. Aleluia! E o maior exemplo de fé que eu trago para nós nesta manhã é o nosso Deus, o nosso próprio Deus. Diz, queridos, que Deus é o Deus de fé. A criação foi feita por meio da sua palavra. Não existia nenhuma evidência visível quando ele fez a criação. Ainda na palavra do Senhor, lá em Gênesis, fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ou seja, não existia forma nenhuma, mas através da fé, da palavra liberada, tudo passou a existir. E nós temos que ter essa consciência da palavra que nós carregamos. A palavra que tem dentro de nós para fazer existir coisas que não existem. Trazer ao mundo a existência coisas que não estão existindo através de um posicionamento de fé. Aleluia! E o que seria a fé? Eu vou embasar isso lá em Hebreus 11:1, que nos fala: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o original da palavra certeza é algo colocado sob, é a base, ou posso dizer a fundação. Ou seja, a fé é a base, é a certeza que mesmo que eu ainda não estou vendo, mesmo que ainda não está acontecendo, eu sei porque sei que vai chegar, que vai acontecer e que já existe. Porque a fé, quando nós colocamos a fé como a base, queridos, o Espírito Santo ele só espera de nós que nós venhamos ter uma atitude, porque toda fé, ela tem uma atitude correspondente, ela tem uma ação correspondente. Aleluia! E um exemplo que eu trago também, aqui para nós essa manhã, é sobre Pedro, o nosso amigo Pedrão, no qual eu me identifico muito. E Pedro, queridos, ele era, sim, um discípulo do nosso Deus, do nosso Jesus, né? O nosso mestre, o Messias. E na história de Pedro, lá em Mateus 14, 28, a partir ali mais ou menos do verso 26, só para colocar a gente num contexto, eu sei que vocês já conhecem, mas nunca é demais. Trazendo o contexto, diz que, ali pelo versículo 26, diz que Jesus ele se afasta dos seus discípulos para um momento de oração dele, onde ele vai no monte, e esses discípulos entram no barco e estão lá no meio da água, já muito distante, né? E lá no meio da madrugada diz que eles veem algo se aproximando como se fosse um fantasma. E era Jesus vindo sobre as águas. E
Se você puder abrir comigo, lá em Mateus 14, 28. Aí nós vamos entrar agora na parte onde Pedro fala com Jesus. Aí Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, Pedro, ele não caminhou só, se eu posso dizer assim, sobre as águas. Ele caminhou sobre uma palavra. Quando Jesus disse: Pedro, vem, a palavra que Pedro se agarrou foi naquela palavra, vem. Ele não andou sobre as águas. Eu acredito que nunca existiu na história da humanidade, pelo menos nunca ouvimos falar um relato, se não fosse este Pedro. Ele foi o único que caminhou por cima das águas, porque isso foge do nosso raciocínio, da nossa lógica. Por quê? Porque milagres e a fé, eles andam juntos. E a fé, ela foge do raciocínio humano. Ou seja, quando Pedro decidiu andar, ele teve um grau tão grande, uma consciência tão grande da fé, que poderia operar na vida dele, de caminhar por sobre aquelas águas, que ele se firmou naquela palavra. Quando Jesus disse: vem, Pedro, no mesmo instante, Pedro tomou uma posição e foi de encontro a Jesus. Aleluia! Mas sabe, queridos, que eu tenho certeza que eu situei aqui 3 pontos para destacar com vocês nessa manhã. O primeiro ponto dele diz assim, que Pedro foi tomado de uma fé tão grande, que ele não ligou, primeiro, para as impossibilidades. A impossibilidade é que eu posso destacar como sendo andar sobre as águas. Porque, queridos, isso é algo impossível para nós no olho humano. Isso era uma impossibilidade que Pedro estava tendo. Talvez no nosso dia a dia existem impossibilidades, assim como para Pedro existia. Mas que exemplo de Pedro sirva para nós, e que em nome de Jesus se levantem mais Pedros ousados na fé nos dias de hoje, para que possamos se encaminhar sobre uma palavra. O outro ponto que eu poderia destacar também foi o medo. O medo, ele significava o quê? Afundar enquanto andava. Ou seja, Pedro, ele podia ter esse outro ponto, mas se eu for eu afundar? Mas ele criou dentro de si a convicção. E o terceiro ponto, ele ouviu muitas vozes, porque na palavra não diz sobre isso. Mas eu acredito, queridos, que no momento que Pedro se posiciona em sair daquele barco, isso não está na palavra. Mas eu acredito que os outros discípulos ficaram incrédulos em ver Pedro andando por aquela água. Né? Porque pensam comigo, Pedro tomou uma posição de andar por uma coisa que era impossível, e aquelas vozes que estavam no seu redor deviam estar falando assim: Pedro, você está louco? O que você está fazendo? Você vai morrer afogado. E sabe, queridos, existem muitas vozes nos dias de hoje que tentam nos paralisar. Vozes que vêm através de pessoas, muitas vezes ao nosso redor. Vozes das circunstâncias. E eu destaquei uma frase aqui, que sempre vai existir pessoas que não creem e nem querem crer com a gente. Mas quem quer ser incrédulo, que seja sozinho. Sabe por quê, queridos? Porque nós não devemos de nos mover por aquilo que o mundo nos prega, ou aquilo que as circunstâncias nos indicam. A gente precisa estar baseado na palavra, na fé e na certeza, na convicção de que já aconteceu, que já está feito. Aleluia! Pedro confiou em Jesus. Sabe, queridos, que quando nós confiamos em Jesus, nós também desenvolvemos com Ele um relacionamento. E a confiança, queridos, isso serve para todas as áreas da nossa vida. A gente não dorme e acorda confiando em alguém. A gente precisa desenvolver um relacionamento. Por exemplo, se eu chegasse aqui na igreja e conhecesse alguém, e automaticamente ela ia sentar do meu lado, eu já ia falar tudo da minha vida para ela. Isso não iria acontecer, porque eu não tenho uma confiança nela ainda. Eu não tenho um convívio, eu não tenho como contar para ela sobre a minha vida. E da mesma forma, é com Jesus. Nós só conseguimos passar a ter este grau de confiança, como Pedro teve, no momento que ele teve intimidade com Jesus. Ele era um dos seus discípulos.
E, queridos, nós só vamos ter essa confiança no Senhor desenvolvendo este relacionamento. E como é que eu faço isso? Nutrindo a minha fé. Lendo a palavra, orando, buscando, tendo meu tempo de devocional, fazendo aquilo que às vezes talvez eu ainda não esteja fazendo, mas eu declaro que a partir de hoje nós vamos começar a fazer. Amém? Nos posicionando naquilo que precisamos fazer, porque Deus, Ele nunca vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ele faz até onde Ele pode. Na verdade, Ele pode todas as coisas, mas Ele também é um Deus que entende que se nós também não queremos, Ele não vai nos obrigar a fazer. E quando nós nos dedicamos a ter este momento no secreto com Ele, isso demonstra mais para Ele do que para nós, o quanto nós o amamos, o quanto nós o desejamos, o quanto nós queremos ter este contato e desenrolar, se eu posso dizer assim, essa confiança e esse contato com Ele. Amém? No relacionamento com Deus é necessário que você acredite que Deus é exatamente o que Ele disse que é. Não importa o que a situação queira definir quem Deus é a palavra que define quem Ele é. Sabe, queridos, não devemos de colocar a situação no lugar da razão. Sabe por quê? Por exemplo, se eu colocar hoje um exemplo, estou passando por um momento de enfermidade, e eu quiser colocar este momento de enfermidade na minha razão, essa situação ela vai se tornar real na minha vida. Nós não devemos de colocar a razão, a situação no lugar da razão, porque se você colocar a situação no lugar da razão, você vai começar a duvidar, e a incredulidade vai chegar. Vocês entenderam ou quer que eu repita? Vou repetir. Não coloque a situação no lugar da razão, porque se você colocar a situação no lugar da razão, você vai começar a duvidar. Ou seja, dizer que você está sarado em meio a uma enfermidade, a sua mente ela não vai conseguir entender essa informação. Mas a gente precisa entender que a gente não somos seres racionais, nós somos seres espirituais. E a palavra enxertada em nós, ela tem que ser no espírito. Por quê, queridos? Porque eu não devo colocar a palavra de Deus no altar da razão. Porque eu vou diminuir o poder que essa palavra tem. Eu coloco ela no altar do Espírito. Aonde eu mesmo não vendo, eu vou entender pelo Espírito. Este Espírito ele vai se revelar a mim e essa palavra vai tornar rema para a minha vida. Amém? Deu para entender? Essa palavra vai se tornar rema para a minha vida. Ou seja, se eu estou passando pela falta, eu não vou trazer isso para a minha razão. Eu vou declarar que eu já sou abastado. E isso vai tomar uma proporção tão grande no meu espírito que isso vai cair como revelação. E através dessa revelação eu vou agir em fé e eu vou esperar porque Deus já está fazendo alguma coisa. A mesma coisa eu dizer que eu estou enfermo e declarar todo tempo eu estou enfermo, mas a gente precisa mudar a nossa confissão dizendo eu já sou sarado, porque Ele já levou as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu já sou sarado. Eu já sou. Nós precisamos nos colocar nessa posição. Assim como Pedro se colocou na posição de ousadia, de andar, nós também precisamos nos colocar nesta posição. Aleluia! E um dos significados, definição da palavra rema, que eu escutei numa ministração, é personificar. O rema, ele personifica o quê? Ele é feito sobre medida. Deus é maravilhoso. Ele é feito sobre medida para cada situação que estamos passando. Ou seja, eu posso estar passando por um momento, você está passando por outro, mas basta cada um de nós declarar a palavra se tornará rema, ela vai ser personificada e nós vamos romper em fé. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Jesus não mandou você olhar para a sua realidade. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, eu não sei qual é a realidade que você veio, muitos daqui não sabem a realidade que eu vim, mas sabe, queridos, que para Deus isso não importa? O nosso passado, como Maíra pregou aqui, se eu não me engano foi quinta-feira,
ela teve uma parte que ela disse, o que passou ficou para trás. É daqui para frente. É avançando daqui para frente. Aquilo que ficou para trás já era. Ele já fez uma nova história. Eu vou, a partir daqui, frutificar. A partir daqui eu vou andar em abundância de vida. A partir daqui eu vou andar em saúde divina. A partir daqui eu vou andar em restauração todos os dias da minha vida. Porque isso é diário. E não importa de onde você veio, não importa o cenário que você foi tirado, Jesus, Ele pode fazer hoje aquilo que está ainda sobre a sua vida. Aleluia! Sabe, queridos, que Pedro, também ainda falando sobre ele, Pedro, ele ousou pelo Espírito da fé. E para embasar o Espírito da fé, aqui nos fala em 2 Coríntios 4,12, tendo o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Queridos, diz na palavra do Senhor, que nós iríamos fazer coisas maiores do que o nosso Jesus fez quando Ele andou aqui nesta terra. Porque o mesmo Espírito que andou com Jesus, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e de você. Então não tem sobre você, muitas vezes as coisas não acontecem, não fluem, e a gente acha que é por um pecado que estamos cometendo, é porque não estamos alinhados, mas sabe, queridos, que isso é engano de Satanás na tua mente, querendo minar e fazendo com que você pare diante da dificuldade, que você não avance diante da fé. Mas eu vim nessa manhã dizer para você que você precisa se posicionar e romper áreas na sua vida que estão trancadas. Assim como o pastor também ministrou domingo, que nós precisamos nos colocar nessa posição de rompimento. Sabe, dizer para Satanás, Satanás foi até hoje, acabou, foi aqui. Nos colocar na situação e dizer, ei, dê voz a ela, bate em retirada. Bate em retirada. E eu vou trazer um exemplo que eu vivi ontem para vocês. Um exemplo fresco. Ontem eu estava lá na minha loja junto com Samara. E a gente tinha um compromisso para pagar ontem, queridos. E vocês sabem a situação do comércio. Mas sabe, a gente tem sempre declarado a fé e nunca tem faltado. Deus tem sempre provido. E a gente precisava arcar com essa despesa de ontem. E Samara chegou para mim e disse, eu vou orar, porque eu não aceito e vou dar uma ordem. Para aquilo que está trancado, eu não sei como está o cenário do comércio aqui fora, mas na nossa loja vai chegar clientes e nós vamos conseguir pagar. Queridos, não deu 10 minutos, a nossa loja encheu, o nosso dinheiro chegou e nós pudemos arcar com aquilo que a gente precisava. Sabe por quê, queridos? Porque o mesmo Deus que operava lá, Ele opera hoje. E diz também na sua palavra que aquilo que nós ligarmos aqui nessa terra, é ligado no céu. O que você precisa nessa manhã, Ele pode fazer por você. E eu não sei como você fica, mas quando isso acontece, queridos, eu posso ter certeza que o meu Deus, Ele está comigo todo momento da minha vida. 24 horas, ao meu deitar, ao meu levantar, Ele está sempre do meu lado. Ele está sempre comigo e com a minha esposa e com a minha família. Ó, provai e vei o quanto Ele é bom. Ó, provai e vei o quanto Ele é bom. Aleluia! Sabe, queridos, que situação vai chegar para todo mundo. Não estamos a par para não recebermos situações às nossas portas. Às vezes é diagnósticos que vão chegar. Às vezes é a crise financeira. Às vezes é alguma disfunção dentro da área da família. Mas sabe, queridos, que nós que vamos decidir se nós vamos ficar com esse diagnóstico, com essa situação, ou se nós que vamos romper. E eu declaro sobre a tua vida ousadia, para você começar a romper áreas da sua vida que você não tem coragem de avançar. Em nome de Jesus, nessa manhã, todo engano, tudo aquilo que o diabo tem colocado na sua mente, dizendo que você não pode, caindo agora, em nome de Jesus. E você avançando, e você correndo a carreira, e ela sendo leve, e ela sendo fácil, e ela sendo veloz. Em nome de Jesus. Queridos, um dia
numa quinta-feira aqui, enquanto estava sendo ministrado, nós recebemos uma palavra, eu e minha esposa. E eu fui ontem procurar, foi dia 29 de junho de 2023 que nós recebemos essa palavra, num culto de quinta-feira à noite. E essa palavra, queridos, ela foi algo muito específico. Ela foi uma palavra que fazia com que nós viemos romper numa área da nossa vida que a gente tinha receio de como é que nós iríamos fazer, porque pelo nosso olho humano, aquilo dali no momento não era possível. Mas graças a Deus, porque nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. No dia 3 de julho, ou seja, não deu uma semana após a palavra ter sido recebida, nós já estávamos vivendo aquilo que nós recebemos. Que era o ponto novo onde a gente tem a loja hoje. Sabe, queridos, para aqueles que moram aqui em Arco Verde e têm comércio, sabem que um ponto na Japiaçu é muito complicado, é muito corrido, é muito competitivo. Por exemplo, se hoje eu fosse sair da loja, eu já passava para um outro amigo, eu nem colocaria a placa na frente da loja. Mas Deus cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada coisa. E este ponto, queridos, foi preparado para nós, pela bondade do nosso Deus. Porque a gente não tinha condições no momento de assumir este ponto. Mas a gente se apossou daquela palavra e a gente deu um passo de fé. E até hoje o nome do Senhor tem sido glorificado dentro daquele lugar. E o nosso aluguel aumentou, mas também a nossa clientela aumentou. Deus nunca deixou faltar, queridos. E sabe, queridos, tudo que tem dentro daquela loja, por uma direção e um toque, eu creio, do Espírito Santo na vida da dona que alugou aquele ponto para nós. Ela deixou tudo, ela não quis os móveis, nem o ar-condicionado ela quis tirar do lugar. Queridos, foi um presente que nós recebemos naquele dia, da parte do nosso Deus. E eu nunca tinha tido a oportunidade de falar isso publicamente. Mas hoje eu estou aqui diante de vocês, agradecendo ao Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom. A sua fidelidade, ela dura para sempre. Aleluia. Agarre pelo Espírito da fé o que lhe pertence. O que você precisa? A fé, ela funciona para o que você precisar. Independente da área, não importa, a fé, ela funciona. Aleluia! E sabe, queridos, que o endereço do milagre é a nossa voz? Sabe por quê? Paulo e Silas, quando eles estavam lá na cadeia, na prisão, aprisionados, amarrados, a sua voz e a sua fé, elas não estavam trancadas. Mas eles começaram a louvar, e aquilo gerou fé no seu coração. E eu tenho certeza que no mesmo instante, diz na palavra do Senhor, que naquele mesmo instante as cadeias foram quebradas. Porque, como eu já falei, o que nós ligamos aqui é ligado no céu, e as cadeias foram quebradas. E o milagre, ele não aconteceu no prédio vizinho, ele não aconteceu a 2 quadras para frente, não, ele aconteceu onde o nome do Senhor foi invocado. Então nessa manhã eu te trago essa consciência, não importa o lugar que você esteja, se você declarar com fé, as coisas vão acontecer, porque a sua voz é o endereço do seu milagre. A sua voz é o endereço do seu milagre. Aleluia! A fé afirma o que eu ainda não vejo, mas eu tenho a certeza que já é meu. Quando a gente compra um produto pela internet, aquele produto a gente ainda não recebeu ele, porque às vezes leva alguns dias para nós receber aquele produto. Mas a gente já pagou. A nota fiscal já é nossa, então o produto já é nosso. O milagre é a mesma forma, queridos. Jesus já pagou. Já está feito. Na cruz do Calvário ele já pagou, já é seu. Você só precisa ter uma ação correspondente para o milagre, despertar a fé que existe dentro do teu espírito, para que você pegue pela fé isso. Já está aí. No mundo espiritual já está acontecendo. Você só precisa tomar posse desse milagre, daquilo que você precisa nessa manhã. Amém? Aleluia! Aquilo que você se alimenta é o que determina o que você vai ter. Se você se enche de Deus, na hora que vir as circunstâncias, o que vai pular para fora é a palavra. Então, quando as pressões vierem, quando
os enganos do inimigo vier, quando nós estivermos cheios, nós vamos declarar a palavra e o inimigo vai dar em retirada das nossas vidas. Aleluia. Um exemplo foi na pandemia, queridos. Quantos e quantos casos a gente soube de pessoas que entraram em depressão, em ansiedade, porque deram ouvidos ao medo. Aquilo paralisou as pessoas. Mas sabe, queridos, que eu provei disso, juntamente com a família de Dona André, a gente provou isso. A gente, em todo momento, a gente ficou fincados na palavra, que aquilo não iria nos chegar até nós. E que não nos causaria nenhum dano, e pelo contrário, foi aí que a gente intensificou mais a nossa busca, foi aí que a gente intensificou mais os louvores, as pregações, assistindo live, porque a informação até ela pode chegar, o diagnóstico ele até pode chegar, mas quando nós estamos firmados com uma palavra rema dentro de nós, isso não tem valor nenhum, porque nós já temos a certeza que já aconteceu, amém? Aleluia! E uma frase de Kenneth Hagin que ele fala assim: algumas vezes somos mais conscientes da mente porque vivemos mais no reino mental. Contudo, o homem é um ser espiritual. Nós precisamos ser conscientes do Espírito. As coisas espirituais se tornam mais reais para nós à medida que nos tornamos mais conscientes do Espírito. Amém? Precisamos nos regozijar todos os dias, e não nos dobrar e nem nos curvar, e muito menos reverenciar as dificuldades que estão aparecendo. Sabe por que eu digo isso? Porque existem pessoas que às vezes a enfermidade chega, e ela faz aquilo ali um altar. É a minha dor, a minha falta, e ela toma aquilo dali para ela como se fosse uma reverência. Onde, pelo contrário, que como disse aqui na frase de Kenneth Hagin, a pessoa ela precisa ter a consciência que ela é um ser espiritual. E quando nós aceitamos que a enfermidade chegou, que a falta bateu na nossa porta e aquilo sobe no nosso coração, se nós não tivermos a palavra, aquilo vai subir para a nossa mente. E nós vamos paralisar, queridos, mas precisamos estar neste lugar, aonde não vamos deixar que nada neste mundo influencie a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não oro para ver o que vai acontecer, eu oro já tendo a certeza que já aconteceu. E porque eu tenho a certeza que já aconteceu, já aconteceu. Amém? É simples. Eu não oro para que algo aconteça, eu oro já confiando, tendo a convicção que aquilo já aconteceu. E por isso já aconteceu, já aconteceu. Aleluia! Deus está nesses dias, aqui, procurando provocadores de milagres. Homens e mulheres que vão provocar os céus. Para que milagres, prodígios e maravilhas sejam estabelecidos no nosso meio. Nos dias de hoje. Aquilo que acontecia no sobrenatural, onde pessoas eram instantaneamente curadas, paralíticos passavam a andar, cegos tinham as suas restaurações, as suas visões restauradas, isso acontece ainda no dia de hoje. Mas às vezes não tem acontecido porque no meio da igreja não está tendo a busca por isso. Deus não está vendo em nós o desejo ardente de buscarmos pelas manifestações do Espírito. E isso vai acontecer aqui no nosso meio. Num culto de domingo pela manhã, por que não? Um culto de oração, por que não? Num culto de célula, por que não? Num GC, por que não? A palavra está sendo pregada. E diz que onde a palavra é pregada, as coisas elas não ficam da mesma forma. Porque quando a palavra chega, a revelação chega, e nós podemos sim desfrutar de coisas abundantes no Senhor. Amém? A circunstância não pode ter a última palavra na nossa vida. É Deus quem dá a última palavra. Eu acho que você não entendeu. É Deus quem dá a última palavra. Não importa a situação, Ele está cuidando de tudo. Ele já esteve lá. Ele já esteve lá. E sabe, queridos, que muitas vezes, mesmo a gente não sentindo nada, mesmo a gente não vendo nada, a gente precisa começar a rir. E é assim que funciona.
Quando chegar na nossa porta a adversidade, nós vamos ha, ha, ha. Quando a falta bater, nós vamos ha, ha, ha. Porque nós nos movemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós estamos vendo. Ontem, lá na loja, nessa situação que aconteceu, nós decidimos nos mover e rir. Nos alegrar, porque, queridos, Ele estava cuidando de tudo. Ele estava no controle. Aprenda a ser dependente do Senhor. Aprenda a deleitar as tuas emoções, o teu coração diante dEle. Ele está cuidando de tudo. Tudo vai bem. Essa palavra hoje pela manhã, enquanto eu orava, para me preparar para este momento, subiu essa palavra no meu espírito. Tudo vai bem. Queridos, tudo vai bem. O louvor pode subir. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas é porque o diagnóstico, a minha mãe já teve essa mesma situação. Ah, porque já aconteceu isso na minha família. Mas não vai acontecer com você. Foi até você, daqui para frente, é algo novo. É alegria. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Ei, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo sair daqui. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Ele te dá força, Ele te coloca de pé, Ele te fortalece. Alegrem-se. Você não se alegra pela situação, você se alegra no Senhor. Os seus olhos estão firmados nele, não é na situação, é nele, é nele, é nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ah, queridos, o meu socorro e o teu socorro, sabe de onde vem? Ele vem dos céus, ele vem de Deus. Aquele que pela sua palavra criou todas as coisas. Ele está cuidando de tudo. Tudo vai bem. A situação que você se encontra hoje não determina o caráter do nosso Deus. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom, eu não estou vendo, mas Ele permanece sendo bom. Ele permanece sendo fiel. Deus está aqui, queridos. Deus está aqui, pega pelo Espírito da fé aquilo que você precisa pegar nessa manhã. Pega aí pelo Espírito da fé aquilo que você precisa pegar nessa manhã. Desfrute dessa graça, há uma graça para ser derramada neste lugar. Na verdade ela já está sendo derramada. Há uma unção de regozijo, de alegria. Eu percebo pelo Espírito, pessoas que há muito tempo não conseguem rir, a partir de hoje serão curadas, tratadas e transformadas. A depressão ela não vai te parar. A ansiedade não vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Estando plenamente convictos de que Ele quem? Deus, é poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele fale e deixe de agir?
Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, não. Te coloca de pé. Não. Se Ele prometeu, está dito e ponto final. Se Ele falou, está dito e ponto final. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Declare comigo bem forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Aleluia! Deus está aqui, queridos. Sabe, enquanto você vai cantar essa canção, Ele está realizando coisas. Ele está realizando, Ele está preparando o teu milagre. E se você estiver pronto para receber nessa manhã, algo será depositado aí no seu lugar sobre a tua vida. Aleluia!